Sabe aquele nome que todo mundo conhece, Miguel de Cervantes? Pois é, a maioria das pessoas sabe que ele escreveu Dom Quixote, claro. Mas a história por trás do autor, essa é outra conversa. É uma jornada de resiliência, de sobrevivência, que é tão, mas tão incrível que parece até ficção. E para a gente entender essa jornada, vale a pena começar com uma pergunta bem forte, na verdade. O que é que pode nascer da adversidade? Sabe, do sofrimento extremo, de chegar no fundo do poço mesmo? Bom, no caso do Cervantes, a resposta ela é surpreendente. E a resposta é essa aqui. Da adversidade mais profunda que se pode imaginar, nasceu simplesmente um dos maiores romances da história. Uma obra que mudou a literatura para sempre. E o ponto aqui, o que é mais fascinante, é que o sofrimento dele não foi só um obstáculo a ser superado, sabe? Foi a própria matéria-prima da genialidade dele. Então, vamos lá. A primeira grande provação na vida do Cervantes acontece no campo de batalha. Foi um momento assim que trouxe glória para ele, sim, mas essa glória veio com um custo pessoal altíssimo. Olha só, ele veio de uma origem bem humilde, tá? E se tornou soldado. E não foi um soldado qualquer. Ele lutou com muita bravura na Batalha de Lepanto, que foi nada mais nada menos que uma das batalhas navais mais importantes daquela época. E ele não era um mero espectador, não. Ele estava lá, no centro da ação, um verdadeiro herói de guerra. Mas aí é que vem o contraste, a ironia da coisa toda. Pela bravura dele, ele ganhou um apelido que soa quase como uma piada de mau gosto, o Aleijado de Lepanto. É isso mesmo, a medalha de honra dele foi uma deficiência permanente. Uma marca física do sacrifício que ele fez e que acabou virando parte da identidade dele para sempre. Mas olha, se a gente acha que a guerra foi o fundo do poço para ele, o que veio a seguir foi um verdadeiro abismo. Ele mal estava se recuperando da batalha e o destino já tinha preparado uma provação ainda mais longa e muito mais desumana. 5. Só isso. 5. Vamos parar para pensar nesse número por um instante. 5 anos. E não era como um prisioneiro de guerra com certas regras, não. Era como escravo. Em Argel, depois de ser capturado por piratas no meio do mar. Dá para imaginar a força mental que é necessária para sobreviver a meia década numa condição dessas? Depois de tudo isso, eventualmente o Cervantes conseguiu voltar para a Espanha. Mas quem pensa que a liberdade trouxe alívio, se engana. As dificuldades dele estavam, na verdade, bem longe de terminar. E elas o levaram para um lugar que, por uma ironia incrível do destino, se tornaria o berço da sua maior criação. Funciona assim, ele volta para casa e não encontra reconhecimento nenhum. O que ele encontra é uma pobreza esmagadora. E essas dificuldades financeiras todas acabam levando ele para a prisão. E olha, não por um crime violento ou algo assim, mas por dívidas. De novo, lá estava ele, no fundo do poço. E é aqui que acontece a grande virada. Foi exatamente ali, na frieza de uma cela de prisão, cercado pela realidade mais dura possível, pobreza, fracasso. Foi nesse cenário que a imaginação dele deu à luz o completo oposto da sua situação. Um nobre idealista, meio louco, mas completamente livre. Era o Dom Quixote começando a nascer. Tá, mas e aí? Qual foi o impacto disso tudo? A gente precisa entender que a vida do Cervantes não foi só uma sequência de sofrimentos. Foi, na verdade, a força motriz, o motor, por trás de uma verdadeira revolução na literatura. Todas essas experiências que ele viveu moldaram diretamente o jeito dele de escrever. O lance é o seguinte, Cervantes não escreveu apenas uma boa história. Longe disso, ele conseguiu descrever a alma do país dele, da Espanha. Ele dominou a ironia de um jeito que a transformou em arte. E, talvez o mais importante de tudo, ele criou a estrutura que, basicamente, definiu o que a gente conhece hoje como romance moderno. E para a gente ir fechando, tem um último fato que é simplesmente fascinante. É uma coincidência que conecta o Cervantes a um outro pilar da literatura mundial de um jeito que é quase poético. Pensa só nisso aqui. No mesmíssimo ano, 1616, o mundo perdeu, não um, mas dois de seus maiores gênios da literatura. De um lado, Miguel de Cervantes, na Espanha, do outro, William Shakespeare, na Inglaterra. Morreram no mesmo ano. É uma coincidência histórica impressionante que meio que une esses dois gigantes para sempre, né? No fim das contas, a biografia do Cervantes é a própria definição de resiliência. Pensa na jornada, de soldado ferido a escravo, de prisioneiro por dívidas a, simplesmente, o pai do romance moderno.
A vida dele é a prova de que a capacidade humana de perseverar, e mais do que isso, de criar algo a partir da dor, é praticamente ilimitada. E essa história toda do Cervantes deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se a arte pode nascer da dor, o que a gente pode criar a partir das nossas próprias adversidades?